arrebatados, aqueles que tinham sido arrebatados, e ele estava cumprindo uma certa função, uma determinada função pelo nosso Deus aqui na terra. E o Espírito Santo de Deus testificava que aqueles que estavam aqui na terra fazendo uma determinada função depois do arrebatamento, foi aqueles que Deus escolheu para fazer no trabalho, para ajudar os escolhidos que aqui ficaram. Nisso, irmãos, eu estava numa pensão e muitos assinavam com a mão. Eu falei, poucos estão me vendo. E aí o Espírito de Deus testificava que aqueles lá são seus companheiros. Entendi. Isso, irmãos, eu estava num certo lugar, numa praça, de uma cidade, e o Espírito de Deus falava assim, lembra daquele alagamento que alagou toda a maior parte do globo terrestre? A maior parte foi coberta com água. Depois daquele alagamento, agora ninguém mais irá te ver. Você vai fazer uma determinada função aqui e você vai até aquele irmão, você vai avisar aquele irmão, porque aquele irmão, ele está pensando que ele ainda tem a família, que ele tem a casa, os filhos e a esposa. Você tem que ir lá avisar ele. Irmãos, de repente eu já estava, do nada apareceu uma caminhoneta, mas eu não vi o formato. Meu espírito sabia que era uma caminhoneta, mas eu não via. Eu simplesmente estava dentro dela e tinha muitos botões, assim, eu apertava para a esquerda, direita, ré, para frente. Ela passava por cima das casas, ela subia por cima de bancos, ela passava em cima de uma praça, eu passava em meio a umas pessoas. Olá, paz e graça, meus irmãos. Hoje estarei compartilhando mais uma experiência com os irmãos. Peço que os irmãos compartilhem, se inscrevam no canal para receber notificações de novos sonhos, visões e experiências. Deus abençoe. A paz de Deus, irmãos e irmãs, Igreja do Senhor na terra. Que Deus seja louvado. Irmãos, senti de passar uma experiência que eu tive para edificar nossa fé, né? Porque o que o Senhor, nosso Deus vivente, traz para cada um de nós é para edificar a nossa fé, né? É para nós compartilharmos com a Igreja de Jesus na terra, para que ficamos firmes e fiéis até o último instante, né? Que Ele venha nos buscar. Irmãos, agora, dia 13 de dezembro, o Senhor me trouxe uma experiência muito rica, profunda. E, irmãos, senti de passar para os irmãos. Foi assim, irmãos, eu estava viajando em uma certa região, eu sobrevoava e tinha uma pessoa do meu lado, tipo com uma câmera, um celular, não me recordo, essa pessoa filmava, só que não me deu permissão, eu não vi essa pessoa, Deus não deu permissão de eu ver quem era. Ela estava do meu lado, ela conversava comigo e ela filmava toda a região. E a região estava sobrecoberta, estava sobrealagada. Muita água. Tinha animais tentando se salvar. A água alagava. O Espírito de Deus testificava no meu espírito que uma parte da terra estava sobrealagada com aquela água. E então, irmãos... eu vi as copas das rochas, assim, as copas das partes das árvores da copa de cima, sobre a água alagando. A água tomava conta de boa parte, irmãos, da terra. E o Espírito de Deus testificava que a maior parte da terra estava daquela forma. Com esse alagamento na maior parte da terra, era ceifada muitas vidas eram ceifadas. E nisso, irmãos, eu já me via em outro lugar, a cena mudava, eu estava em outro lugar. Eu estava em um lugar, irmãos, que ninguém me via. Eu estava numa pensão, assim, e eu via pessoas ali, poucos me viam, só que os que me viam eram aqueles que tinham sido arrebatados, e eles estavam cumprindo uma certa função, uma determinada função pelo nosso Deus aqui na terra.
E o Espírito Santo de Deus testificava que aqueles que estavam aqui na terra fazendo uma determinada função depois do arrebatamento, foi aqueles que Deus escolheu para fazer no trabalho, para ajudar os escolhidos que aqui ficaram. Nisso, irmãos, eu estava numa pensão e muitos assinavam com a mão. Eu falei, poucos estão me vendo. E aí o Espírito de Deus testificava que eles lá são seus companheiros. Entendi. Isso, irmãos, eu estava num certo lugar, numa praça, de uma cidade, e o Espírito de Deus falava assim, lembra daquele alagamento que alagou toda a maior parte do globo terrestre? A maior parte foi coberta com água. Depois daquele alagamento, agora ninguém mais irá te ver. Você vai fazer uma determinada função aqui e você vai até aquele irmão, você vai avisar aquele irmão, porque aquele irmão, ele está pensando que ele ainda tem a família, que ele tem a casa, os filhos e a esposa. Você tem que ir lá avisar ele. Irmãos, de repente eu já estava, do nada apareceu uma caminhoneta, mas eu não vi o formato. Meu espírito sabia que era uma caminhoneta, mas eu não via. Eu simplesmente estava dentro dela e tinha muitos botões, assim, eu apertava para a esquerda, direita, ré, para frente. Ela passava por cima das casas, ela subia por cima de bancos, ela passava em cima de uma praça. Eu passava em meio a umas pessoas que estavam numa praça, em uma reunião, fazendo complô para fazer maldade aos outros. E o Espírito de Deus falava, tá vendo? Aqueles ali estão se reunindo porque eles não me querem, eles me rejeitaram, eles querem viver na carnalidade. E eles estão reunidos para fazer maldade para outras pessoas e para viver aí na farra. Eles não querem saber de mim. E não adianta você falar porque eles não vão te ver. Aí eu, tá bom, amém. E eu passava, irmãos, por cima daqueles bancos, daquela praça, perto daquelas pessoas com aquela caminhoneta gigantesca. Diz que era uma caminhoneta gigantesca, irmãos. E eu sobrevoava com aquela caminhoneta por cima das casas, dos lugares, e ia até esse irmão fazer essa parte que o Senhor tinha determinado para mim fazer. Nisso eu já tinha feito essa parte, avisado esse irmão, ele se desesperava, eu avisava ele que as coisas não é mais do jeito que ele pensa, agora ele é um escolhido, ele tem que fazer a função dele que Deus determinou na terra, explicava para ele, irmãos. Nisso o Senhor a cena já virava, irmãos. Eu estava em frente, uma irmã, que ela é crente também, serva de Deus, e ela tinha ficado aqui na tribulação. E em frente dela, irmãos, tinha baldes e muitos baldes enormes, né, latões de água, e ela sentada num banquinho em frente àqueles latões, aqueles baldes cheios de água. Eu chegava na frente dela, irmãos, e eu falava assim, irmã, tá vendo? Você não acreditou em mim. Olha aí, agora vai ter que você tá estocando água. Você não acreditou em mim que o arrebatamento da igreja iria acontecer, agora vai ter que estocar água e estocar alimento. E não é bom desperdiçar, porque os que ficaram vão precisar dessa ajuda. E ela, irmãos, ela olhava para os baldes, ela não me olhava, ela não me via. E o Espírito de Deus testificava no meu coração, não adianta falar, ela não te vê, ela não está te vendo. Nisso, irmão, o arrebatamento da igreja já tinha acontecido naquele alagamento, daquela água que tinha coberto boa parte do globo terrestre. Então, irmãos, eu sabia que depois daquele alagamento, ninguém mais nos veria, os escolhidos, os que foram arrebatados. E aqui a gente voltava para uma determinada função. Nisso, irmãos, Deus me levou para outra parte, o Espírito de Deus me levou para outra parte, eu já estava em um lugar. E chegava um demônio do meu lado e ficava escorado assim, me zombava de mim. Falava assim, tá vendo? Ah lá, tua irmã fugiu, a sua companheira fugiu. Eu falei, não, ela não fugiu. Ela foi até o céu reforçar as forças dela para voltar para cumprir a função que Deus deu para ela. Essa irmã também tinha sido arrebatada, ela tinha feito uma boa parte da função, subiu ao céu para reforçar as forças para voltar. Creio que é aquele lanchinho, irmãos, lá da parte de
de acolhimento, daquela outra experiência que Deus me deu. Então essa irmã subiu e eu olhava para aquele demônio e repreendia ele em nome do Senhor Jesus. E aquele demônio sumia como uma fumaça. Nisso, irmãos, Deus já me passava para outra parte. O Espírito de Deus me levava para outra parte. Eu estava em um lugar. Minha visão ela era extremamente alvoroçada, ela era extremamente nítida, assim. Eu olhava, eu via a distância, eu via coisas muito longe, muito bem perto e com muito detalhe. E os caminhões que a gente vê aqui assim, não era caminhões pequenos, eram caminhões gigantescos. E as coisas eram muito nítidas. E nisso, irmãos, o Senhor já me levava para outra parte. Eu estava numa cama, descansando, deitada, descansando. De repente, tinha um paredão transparente do meu lado, tinha uma parede transparente. Eu via a terra, mas a terra não me via, mas eu via a terra. E nisso tinha muitas pessoas construindo edifícios, prédios, sabe? Construções muito elevadas, muito grandes. E o Espírito de Deus testificava no meu coração e testificava em mim, né? No meu espírito, falava assim: essas construções, elas não vão chegar até o fim. Eles pensam que vão chegar até o fim, mas não vão chegar até o fim. E nisso eu via pessoas falando de nós, do nosso arrebatamento, que nós tínhamos sumido, só que eles não viam a gente. Nós ouvíamos eles, mas eles não nos viam. E eles achavam que era balela, que era converseiro, essas coisas. Muitos aqueles que são bem ateus, que não creem, né? Então, irmãos, e ali eles escarneciam, eles zombavam de nós. E eu ali naquela cama ouvindo e vendo aquele certo homem falando e zombando, né? De nós que fomos arrebatados. Então, irmãos, e eu estava ali descansando para voltar para a continuação também das funções aqui na Terra, para ajudar os nossos irmãos que aqui ficaram. E cada irmão, aqueles que foram arrebatados, todos nós nos víamos aqui na Terra. Todos nós nos víamos. E o Espírito Santo de Deus testificava: aqueles que foram arrebatados, eles vão te ver. Só os que foram arrebatados. De agora em diante, muitos agora não vão te ver após aquele alagamento. E eu amém. Então, irmãos, isso acabou ali a visão, né? A visão acabou, eu abri o olho e o Senhor me trouxe no meu coração, testificando que nós vamos, irmãos, ter muitas funções após o arrebatamento da igreja. Deus vai nos capacitar, porque a gente tinha visões nítidas, alvoroçadas, muito nítidas, né? Definidas, visões espirituais definidas, e a gente tinha uma força espiritual, um poder espiritual sobrenatural, que quando eu estava aqui na função, nada parava na minha frente, irmãos. Só que Deus dava no nosso espírito, no nosso espírito, que nós o entendimento das coisas que teríamos que cumprir, as funções que deveríamos cumprir aqui na Terra, as funções que Deus determinou para cada um. E o Senhor enviava cada um dos que foram arrebatados em certos pontos da Terra, em certos grupos, em certos lugares, para cumprir aquela função determinada pelo nosso Deus. Então, irmãos, eu creio que depois que a gente for, o Senhor está trazendo muitas revelações por esses dias. Eu louvo e agradeço a Deus, porque às vezes não somos, né, irmãos, merecedores, mas nosso Deus, Ele nos concede essa graça, né, de estarmos, né, irmãos, vivendo o após, né, o arrebatamento. Eu louvo e agradeço a Deus, porque nosso Deus é tremendo e maravilhoso, né, irmãos? E Ele nos revela aquilo que Ele quer que a igreja dele saiba na terra, né, irmãos? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós, que o Senhor nos dê ânimo e força, firmeza para ficarmos firmes, olhando para o alto, né, irmãos? Que é do alto que nossa redenção virá. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos
Maranata, né, irmãos? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém?